Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal, que na verdade é um encontro em família, é um encontro com Jesus, é Jesus no lar. Quando nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações, os nossos lares, para que Jesus chegue, entre e esteja conosco nesses momentos iluminados de reflexões em torno do seu Santo Evangelho. Lembramos a água, o recipiente com água para ser fluidificada. Vocês podem acompanhar a leitura tanto no Vinha de Luz como no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então vamos fazer a nossa prece, momento de elevarmos nossos corações, as nossas mentes ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus e aos guias espirituais, para que estejam conosco nesse nosso encontro. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus nosso Pai, em vosso nome, em nome dos guias espirituais, para esse momento de aprendizado, em que buscamos compreender e entender os vossos ensinamentos libertadores e, sobretudo, para nos fortalecermos, a fim de lutarmos a cada dia pela vivência dos ensinamentos que nos libertam e que nos fortalece diante das aflições da vida. Que a vossa bênção venha sobre nós, nos envolvendo e nos iluminando agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, fizemos a nossa prece. A leitura inicial, como sempre, é do livro Vinha de Luz. Esse aqui, que é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 90. De coração puro, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia, a conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que apresentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente,
mas guardemos o coração elevado e puro. Mais uma vez, Emmanuel nos trazendo as explicações, as interpretações do Evangelho, né? Aqui, ele mostrando a importância de termos amor um pelos outros, de termos o coração puro, não aquele amor transitório, carnal, que só ama diante das situações positivas, diante das fases benéficas, aquelas fases em que existe uma tranquilidade, não estão ocorrendo problemas e que muitas vezes existe uma interpretação equivocada com relação a esse amor fraterno. E é exatamente esse amor fraterno que fortalece a criatura humana, que impulsiona o progresso, faz com que nos sintamos motivados no caminhar terreno. O amor ao próximo, acima de tudo, beneficia a quem emite esse amor. Bem, o Evangelho de hoje, para quem a gente sempre mostra, porque possa ser que tem alguém que esteja começando na doutrina espírita, né? Aí por isso que a gente tem essa iniciativa. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda o 6º capítulo, o Consolador, o Cristo Consolador, o item Advento do Espírito de Verdade. São instruções do Espírito sobre o advento do Espírito de Verdade, são instruções dadas por ele próprio. A gente viu lá no início que ele nos falou da missão do Espiritismo, né? A humanidade optando por outros caminhos equivocados, e como Deus não quer que a humanidade se destrua, ele envia o Consolador que Jesus havia prometido. Esse Consolador que veio relembrar os ensinamentos do Cristo, veio explicar os ensinamentos, trazer outros ensinamentos que naquela época do Cristo não haveria condições das pessoas compreenderem e entenderem. Só que dessa vez, como ele afirmou, não é mais a voz dos profetas nem dos discípulos, mas a voz que vem do além-túmulo, para que vivos e mortos possam se ajudarem, possam cooperarem entre si. Depois a gente viu a questão da resignação, a importância da resignação diante das tribulações da vida, do sofrimento, das dificuldades, sempre motivando o enfrentamento dessas dificuldades, um enfrentamento positivo, procurando modificar as dificuldades, procurando uma melhoria e vendo no amor ao próximo o caminho para nos fortalecermos, né? Quando ele diz que apesar dos fardos tão pesados que se carrega, há aqueles irmãos que ele chama de meus amados irmãos, que auxiliam, que ajudam ao próximo. Bem, hoje nós temos o item 7 e 8. As instruções do Espírito de Verdade. Então, nesse item, ele coloca, ele vai lembrar do Jesus, o médico das almas. Então ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, aqui
aqui, o Espírito de verdade nos traz Jesus como o médico das almas, que nos trouxe o remédio para a cura. O remédio que são os seus ensinamentos que representam as leis divinas, que representam as leis morais. Então, a humanidade, ela permanece ainda muito envolvida nas questões terrenas, mas enquanto a humanidade ela estiver voltada para esse comportamento, enquanto ela não compreender que as infelicidades dos homens resultam das suas imperfeições morais, não tem essas imperfeições morais sempre voltados para o orgulho, a vaidade e as variantes delas decorrentes, a humanidade ela não vai conseguir, ela vai buscar em vão a felicidade. Porque a ciência e a tecnologia avançam cada vez mais. É um grande progresso, cada vez mais surpreendente. Mas continua um vazio existencial imenso, um sofrimento muito grande a nível emocional, a nível mental. Quando a criatura decide tomar o remédio proposto por Jesus, o que é que vai acontecer? Ela vai perceber o crescimento das virtudes dentro dela. Essas virtudes que vão lentamente surgindo, lentamente vão se desenvolvendo. E vai perceber também que as suas imperfeições vão diminuindo. Então, quem aceita o remédio de Jesus vai passar por essa transformação, certo? É o que o Espírito de verdade esclarece. Então, muitos de nós vivem na ilusão da felicidade das paixões, dos prazeres, dos valores terrenos. Ainda é voltado para isso, né? para essa postura. Mas esquece o quê? Esquece que o espírito tem outras necessidades totalmente diferentes das necessidades do corpo físico. O homem, ele precisa, logicamente, de ter as suas necessidades básicas atendidas, até para que o ser espiritual que ele possa mais livremente buscar o seu crescimento espiritual. Então, o que ocorre? Ocorre que ele busca esses valores, ele busca esses prazeres materiais e vai se afundando na animalidade, punindo a ele próprio, desrespeitando a ele mesmo e construindo infortúnios, doenças na sua essência espiritual, que só a vivência do amor é capaz de solucionar, como afirmou Jesus. Então Jesus, ele veio libertar a humanidade. Ele veio libertar a humanidade de suas dores, de suas doenças, das doenças, espiritual. Veio conviver com a humanidade no meio de tantas tribulações, no meio de tantas desigualdades, de tanta injustiça, de tanto sofrimento. Ele veio conviver, ensinando como o ser humano precisa se conduzir na vida, precisa se desenvolver, como se pode conviver com essa situação danosa sem se contaminar, consciente do significado e do sentido da vida terrena e procurando desenvolver as virtudes que todos nós trazemos em germe dentro de nós e que nós precisamos aprender o amor verdadeiro. Não é o amor material, o amor carnal, muitas vezes interesseiro, o amor doação, o amor fraterno e solidário. Fazendo
ao nosso semelhante o que desejamos que nos seja feito. Esse critério, esse ensinamento é, sem dúvida, muito importante, muito valioso. Então ele diz o seguinte, que existem duas virtudes importantes, devotamento e abnegação. O que seria o devotamento? O devotamento seria a pessoa se dedicar a uma causa, se dedicar a uma pessoa, se devotar, certo? É dedicação mesmo, é a qualidade ou uma condição de quem se dedica em prol do seu semelhante, em prol de um projeto, em prol de uma causa. Significa entrega, significa sacrifício, expressão de apreço, de carinho e de amor. E o que é a abnegação? A abnegação, ela tem uma característica, a característica do desprendimento e do altruísmo. A pessoa abnegada, ela se entrega totalmente àquela sua ação. Passa por cima até dos seus interesses pessoais. Passa por cima até dos seus sentimentos egóicos. Você abnegado naquela tarefa, abnegado naquele trabalho, em prol de uma pessoa, em prol de um grupo, em prol de uma causa, isso ajuda a superar as nossas, vamos assim dizer, as nossas tendências egoísticas. A pessoa realmente esquece desses sentimentos, né, de egoísmo, esse sentimento de apego, esse sentimento exatamente contrário à caridade. E a pessoa se entrega, é uma entrega. Então ele diz o seguinte, essas duas virtudes, elas são essenciais em qualquer trabalho que se faça, desde o mais simples ao mais complexo. E ele diz também que é preciso disciplina. Quando no exercício dos valores morais, a devoção e a abnegação precisam ser de uma forma disciplinada, contínua, para que possa para que possa emergir outras expressões nobres e a pessoa possa ver os seus semelhantes de uma mesma forma, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É o que ele chama de amor, de amar ao próximo como amar a si mesmo. Então, nós temos aqui um ensinamento muito, muito profundo que Jesus nos deixou, que a doutrina espírita vem elucidar com muita clareza. A humanidade, todos nós, temos as nossas dificuldades, sejam elas econômicas, financeiras, culturais, sejam elas a nível pessoal, né, de relacionamento, mas todos nós temos o nosso próprio fardo a carregar. As doenças, né, as doenças que tanto nos fazem sofrer, porque a gente quer o bem-estar, a gente quer saúde, né, a gente quer paz, mas nós nos esquecemos de que tudo, a causa está em nossa essência espiritual. Nós geramos todas essas situações. No campo psicossomático, nós temos as mais variadas patologias que decorrem das nossas viciações mentais, das nossas viciações vibratórias. Pensemos que quando a gente vive num circuito fechado de revolta, de ira, de maledicência, jogando sementes de discórdia,
sendo veículo, né, de mal-estar para os outros, muitas vezes guardando mágoas, ressentimentos, não trabalhando essas emoções doentias que se transformam muitas vezes em ódio, e o ódio fica remoendo. A gente não pensa que essas energias, esses sentimentos, esses pensamentos, nós estamos fabricando. A energia mental é altamente poderosa. Mal a humanidade conhece essa energia. Aliás, como diz Joana de Ângeles, a humanidade conhece um pouco da energia elétrica. Agora, da energia mental, menos conhecimento se tem. E é uma energia poderosa, de muita força, que pode ser de qualidade ou não. Imagine a gente vivendo nessa desarmonia mental, emocional, vibratória. Aí vão surgir muitos problemas, como se não bastasse. Os comprometimentos de vidas passadas, nós vamos gerando toda uma enfermidade a nível emocional, distonias mentais, determinados tipos de alergias, problemas gástricos, tudo porque é uma energia que a gente fabrica, não é só um momento de discórdia, não é só um momento de revolta que a gente fica em desarmonia. É uma coisa contínua, é assim, dizem, o temperamento da pessoa, é a personalidade da pessoa, como se não fosse possível vencer a si mesmo, se modificar. Isso é uma luta, a transformação interior é uma luta dinâmica e contínua. Então nós vamos adoecendo, mas Jesus, que a tudo compreende, entende a natureza humana, veio à Terra para nos deixar o ensinamento libertador, para dizer, o remédio está aqui. São esses ensinamentos, é observar as leis divinas. Esses ensinamentos que eu agora transmito são libertadores, são curativos. Aí a gente lembra do relato de Amélia Rodrigues no livro, eu acho que Pelos Caminhos de Jesus, ou é Primícias do Reino, não sei, não tenho muita certeza. Que quando Jesus curou um dos leprosos, no final da tarde, ele estava meditando, estava um tanto triste, quando um dos discípulos chegou, começou a conversar com ele, e ele chama o nome do leproso e diz, que ele quis dizer assim, uma pena, ele não soube aproveitar a bênção que recebeu. Está agora lá nas tabernas, entre mulheres, bebendo, se vangloriando, mostrando o corpo curado. O corpo foi curado, mas a alma continua leprosa em chagas. E outros problemas serão gerados e não poderão ser sanados. Ou seja, aquele leproso recebeu a bênção de Jesus. O leproso, que era tido como morto na sociedade, rejeitado por todos, vivia fora da convivência, e ele é curado. E ele não se toca, ele não percebe. Ele, inclusive, no relato de Amélia Rodrigues, tem uma passagem que ele diz que sabia que tinha procurado aquela situação porque levava uma vida desregrada. Mas quando ele se vê curado, ele volta para os prazeres terrenos. Não aproveita essa oportunidade para se transformar, para analisar o sentido da vida. E quando Jesus disse que outros problemas iriam ocorrer e não seriam sanados naquela existência, seriam sanados à medida que ele se transformasse, à medida que, através das vidas sucessivas na matéria, ele fosse se transformando, ele fosse despertando para os valores da vida, para os valores espirituais.
Então, é assim que ainda ocorre conosco. Dentro das devidas proporções, é isso. A gente se beneficia de um tratamento na casa espírita, ou seja, lá onde for, está sofrendo, está amargurado, e quando a gente melhora, a gente esquece. E já não tem mais tempo, não tem mais disponibilidade para a tarefa na seara do bem. Então, existe aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel ante o Divino Médico, ante o Divino Médico, é do livro da Esperança, Chico Xavier. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Sim, somos espíritos enfermos, com fichas especificadas nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Uma mensagem belíssima. Então, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui, estão essas reflexões e que elas sirvam, de roteiro para a nossa vida cotidiana. Vamos agora pedir para que os guias espirituais fluidifiquem a nossa água, fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações, a nossa mente a Deus, a Jesus, aos benfeitores. Vamos rogar a Deus, a Jesus e aos espíritos benfeitores em favor da humanidade, pela sua paz, pela saúde, principalmente a saúde da alma, pelos seus governantes para que hajam com justiça social, pelo movimento espírita, para que haja união em torno do Evangelho do Cristo e da codificação. Pedimos para que as bênçãos divinas de paz, amor, saúde e proteção sejam derramadas sobre nossas vidas, sobre nossos familiares, de forma abundante, iluminando nossos passos, nossas vidas e nossos caminhos. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Agradecemos aos guias espirituais por esses momentos de companhia que nos ajudaram a fazer essas reflexões, agradecendo a Deus e a Jesus. Que assim seja. Encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Muita luz.